Olá, sejam todos bem-vindos. Essa é mais uma live para transmitirmos a EBD, Escola Bíblica Dominical. Eu quero contar aí com a sua presença, com a sua participação. Nos próximos minutos estaremos estudando um pouco da palavra do Senhor. Já chegou aí a irmã Jéssica Miranda, Gabriel Oliveira, sejam bem-vindos. Só aguardar mais alguns minutinhos, a turma terminar de chegar e a gente já vai ministrar a aula desta manhã. Enquanto isso, vocês podem mandando aí, tem uma setinha de encaminhar para vocês bem aqui, tá? Vocês podem mandar para os seus contatos, chamar eles aí para poder participar da live juntamente conosco. Convida mais alguém, acorda aquele seu amigo. Chega de dormir, já são 9 horas da manhã. Deus abençoe. Rogério Júnior acabou de chegar aqui também. Marcos Ferreira, meu grande amigo. Deus abençoe. Seja bem-vindo. Estou aguardando alguns minutos a turma terminar de chegar. Roger, seja bem-vindo, Roger.
Bora lá, gente. Vocês estão me ouvindo bem? Estão todos conseguindo ouvir bem o áudio? Maravilha. Se vocês estão ouvindo bem, vamos lá. Não esqueça de ter em suas mãos Bíblia, caneta e papel, tá? Bíblia, caneta, papel. Eu tô com a lição hoje em PDF porque eu não consegui receber a minha lição física. Quem faz parte do Novo Alvorecer eu mandei em PDF. Se alguém precisar em PDF, é só mandar uma mensagem para nós aqui que a gente viabiliza a revista em PDF para vocês. Bora orar para nós iniciarmos a nossa aula, pedindo a bênção de Deus, para que Deus ministre aos nossos corações e nós possamos aprender um pouco mais da palavra de Deus, daquilo de que Deus tem para o nosso coração. Senhor Deus, te louvamos, te exaltamos, ó Pai, pela noite que o Senhor tem nos dado, pelo sono reparador de descanso que nos foi concedido. Te louvo, ó Pai, pelo fôlego de vida e a rica oportunidade de estarmos aqui novamente para nós adorarmos, bendizermos e exaltarmos o Teu santo nome. Pai, eu te peço que o Senhor abra o nosso entendimento nesta manhã para compreender tudo quanto será ensinado, ministrado a respeito do assunto proposto para a escola dominical. Usa-nos, ó Deus, como instrumento em Tuas mãos para a honra e glória do Teu nome. Amém. Nós estamos estudando, iniciando hoje, o segundo trimestre do ano de 2020, tempo de conquistas, a fé e a obediência no livro de Josué. Eu quero chamar a sua atenção para que nós possamos aproveitar ao máximo os minutos que teremos para estudo da lição de número 1, que traz por título o livro de Josué, tempo de conquistas. Esta lição ela está sendo comentada desta vez pelo pastor Reinaldo. Deixa eu pegar o nome dele certinho aqui. O nome do comentarista da lição é o pastor Reinaldo Odilo. Pastor Reinaldo Odilo. Esse pastor, ele é pastor em Natal, Rio Grande do Norte, juiz de direito, bacharel em teologia e em direito. Ele é especialista em direito processual, civil e penal, mestre e doutorando em direito pela Universidade do País Vasco, Espanha. Ele já tem alguns livros publicados pela casa publicadora, a exemplo, Eu e Minha Casa e Tempo para Todas as Coisas. Então, esse trimestre, esta primeira aula, ela é a aula base para todas as demais lições. Nós teremos um conjunto de 13 lições a ser estudada. Se você perder qualquer uma das outras lições, você vai perder a ideia, a compreensão do que é tempo de conquistas, fé
e obediência no livro de Josué. Então essa primeira lição ela é importante que você preste atenção, faça suas perguntas, nosso espaço aqui é sempre aberto. Qualquer coisa que vocês perguntar, nós iremos procurar responder, desde que esteja correlato ao assunto com aquilo que nós estamos estudando. Se não souber a resposta agora, eu não tenho problema nenhum em te dizer que eu não sei a resposta, mas eu vou prometer que eu vou pesquisar essa resposta, vou consultar junto aos meus pastores, junto a alguns materiais que nós temos em nossa biblioteca, e nós vamos procurar trazer para você a resposta, tirar a sua dúvida, tá bom? Então, nós iremos aprender, eu vou só citar aqui quais são as outras 12 títulos desta lição, que vai ser o chamado de um líder, preparativos para a conquista, vencendo os obstáculos, confirmando o conserto, o encontro com Deus, derrotando o primeiro inimigo, a batalha contra Ai, os gibeonitas enganam Josué, as lutas dos hebreus no tempo da conquista, uma herança conquistada pela fé, a cidade dos refúgios são estabelecidas e renovando a aliança. Tá? Então nós teremos aí, já vou antecipar, vamos ter alguns spoilers aí das próximas lições, mas é no sentido de despertar a sua curiosidade para que vocês possam estar aprendendo. Bora de Bíblia? O texto do dia está registrado em Romanos, capítulo 8, versículo 37. Abra aí. Você vai abrir Romanos, capítulo 8, verso 37. E aí você já deixa aberto também Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. Josué, capítulo 1, versículo 1 ao versículo 6. E Romanos, capítulo 8, versículo 37. Eu vou esperar você encontrar o texto para que a gente possa fazer uma leitura participativa. Aí você já está com a caneta, você marca as referências. Se você quiser marcar direto na sua Bíblia, pode marcar, não tem problema. Tem gente que não gosta de marcar na Bíblia. A minha é toda marcada, é meu livro de estudo. Alguns exemplares eu tenho sem nenhuma marcação, mas esta aqui que eu uso mais está toda marcada. Romanos 8,37 diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vou ler de novo. Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Esse é o texto do dia. Segura ele aí, que daqui a pouco eu vou comentar algo de Deus a respeito desse texto. A síntese, ela diz assim: os resultados da liderança de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Então, o resultado das alianças de Josué deixaram profundas lições para os hebreus e para nós, servos do Senhor, que vivemos na atualidade. Agora, eu quero ler juntamente com vocês Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. Ok? Josué, capítulo 1, do versículo 1 ao versículo 6. E sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Grife isso aí. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu disse a Moisés.
desde o deserto e desde este Líbano até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais que lhes daria. Josué 1, do 1 ao 6. Bora por parte? Nós temos 3 objetivos nesta manhã. Primeiro, apresentar um panorama geral a respeito do livro de Josué. Segundo, compreender o propósito, a divisão interna e o valor histórico do livro de Josué. E por fim, conhecer os fatos que antecederam a história de Josué. O texto áureo desta manhã, o texto do dia, lá em Romanos 8,37, diz assim, ó: mas em todas estas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Se você ler os versículos anteriores, você vai entender que outras coisas, que coisas são essas que Paulo está se referindo. Ele se referiu à morte, se referiu à nudez, se referiu ao perigo, se referiu à espada, ele se referiu à fome. E Paulo, ele resume dizendo assim: em todas essas coisas nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Eu quero focar na expressão mais do que vencedores. É só você se lembrar que o Novo Testamento é escrito no grego. E há uma curiosidade muito forte no grego nessa expressão mais do que vencedores. Nessa expressão vencedores de vencedores. A tradução mais próxima, inclusive, da literalidade no grego seria essa: vencedores de vencedores. Em todas essas coisas, nós somos vencedores de vencedores por aquele que nos amou. Ter a compreensão do significado deste versículo significa dizer o seguinte: vamos imaginar a seguinte situação. Até hoje, está eu e o Johnny em uma disputa. E até hoje eu venço. O crente joga Uno? Joga não, né? Vamos fazer de conta que eu estou jogando Uno contra o Roger, que está me acompanhando aí. Nem sei se crente pode jogar Uno, mas vamos lá, só para vocês entenderem o exemplo. Eu estou jogando contra o Roger e eu ganho, eu sou vencedor. Que isso é bem óbvio mesmo, né, Roger? Aí eu ganho uma, ganho duas, ganho três, ganho 4 rodadas. E chega o Johnny nessa disputa e ele vem para disputar contra mim. Até agora eu fui vencedor. E a partir do momento que o Johnny joga contra mim, na primeira jogada o Johnny já ganha. O Johnny agora ele é vencedor de vencedor. Eu estou usando um exemplo bem esdrúxulo. Agora eu usei uma palavra difícil, né? Mas eu estou usando um exemplo bem simples para que todos vocês entendam aquilo que eu quero explicar. Vencedores de vencedores significa dizer que o diabo, o inimigo de nossas almas, ele não luta, ele não peleja para perder. Se vocês acham que o diabo finge que está lutando, você está de brincadeira. Se você acha que o diabo vai fazer de conta que ele vai te tentar, burrada sua. Se você acha que o inimigo de nossas almas brinca de ser inimigo, ele não brinca. Ele leva muito a sério
o papel dele de ser adversário da igreja. E é muito importante nós estudarmos livro de Josué, porque livro de Josué é um livro de guerra, é um livro de batalha. Eu não sei se você já percebeu, se você não percebeu, acorda. Nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. Se você está confortável espiritualmente, alguma coisa está errado. Você não está vivendo então o Evangelho. Porque viver o Evangelho é inclusive conquistar o ódio do mundo. No mundo sereis odiados por causa do meu nome. Estamos em batalha espiritual. A classe dos adultos estão estudando, a partir desse trimestre, o livro de Efésios, a epístola aos Efésios, aonde vai ensinar a respeito da armadura de Deus. E Paulo vai deixar claro que a igreja, nós estamos em guerra. E se eu estou em guerra, significa que eu tenho um inimigo. E o inimigo, nós já sabemos quem é o inimigo. Nós temos a informação de quem é o inimigo. E mais importante do que saber quem é o inimigo, é saber uma coisa: nós já somos mais do que vencedores. Sabe por quê? Porque o diabo tem ganho muitas batalhas. O diabo tem ceifado muitas vidas. Talvez na sua vida, o diabo ganhou muitas batalhas. Talvez por muito tempo o diabo te aprisionou em seus vícios, em suas vaidades, nas concupiscências da carne. Mas sabe de uma coisa? Quando o sangue de Jesus, ele limpa a tua vida, quando aquele que nos amou primeiro, ele nos resgata e nos tira do lamaçal de lodo, sabe o que é que ele faz de mim? Sabe o que é que ele fez de você? Ele fez de cada um de nós vencedor de vencedores. E é por isso que João vai dizer: olha, jovens, vocês são vencedores, vocês já venceram o maligno. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus está em vós. Então isso é vencedor de vencedores. Então eu já estabeleço como parâmetro duas coisas. Estudar livro de Josué é importante porque estamos em guerra. E já te dou o spoiler do final da guerra: a vitória é nossa, pelo nome de Jesus. A vitória da igreja, porque Jesus conquistou a nossa vitória na cruz do Calvário. Vocês estão entendendo aquilo que está sendo ministrado? Amém? Glória a Deus. Olha o texto que nós lemos em Josué 1, do 1 ao 6. Eu preciso deixar algumas coisas claras. E aí, à medida que eu vou explicando o texto, eu já estou explicando a lição, tá? Quem está acostumado já com o nosso método de ministrar aula, é assim que a gente vai fazendo. Adriano, você vai ler a lição? Não, você vai ler. Eu já li para mim, agora eu vou só explicar e tirar suas dúvidas, ok? Você lê em casa aí. Eu, hein? Vamos lá. E sucedeu depois da morte de Moisés. Se imagine por um minuto na pele de Josué. A Super Interessante, ela fez uma matéria, alguns anos atrás, das 100 grandes batalhas que já houve na história do mundo. E incrivelmente essa batalha está registrada lá. E Josué é contado como um dos 10 maiores líderes. Ele está entre os 10 maiores líderes, líderes militares, tá? Que pela sua liderança galgaram grandes conquistas. Mas acontece que antes de Josué ser um grande líder, Josué não tinha a mínima ideia. Hoje eu e você já sabemos que Josué é um grande líder. Mas se coloque no lugar de Josué. Josué serve a Moisés, estava sempre à porta da tenda, a glória de Deus se manifestando, Moisés falando com Deus, o povo tudo longe, com medo da presença do Senhor, e Josué fiel, na porta da tenda.
Josué serve a Moisés por todos os dias de vida de Moisés, desde a saída do povo de Israel do Egito. Não há dúvida de que Moisés é um grande líder. Inclusive, é uma tipologia do Cristo, haja vista que liberta o povo da escravidão, assim como o Cristo liberta-nos da escravidão do pecado. Flávio Joséfo, uma das maiores autoridades hebreias, no seu livro História dos Hebreus, deixa claro quem é Moisés. As Sagradas Escrituras deixam claro quem é Moisés. Moisés é formado em todas as ciências do Egito. Moisés é criado no palácio de Faraó e é visto como filho da filha de Faraó. Moisés, segundo Flávio Joséfo, é general de guerra, experimentado em batalhas. Moisés era poliglota, conhecia de culturas, conhecia de estratégias militares, conhecia de política, conhecia de teologia, tinha experiência com Deus, falava com Deus. E Moisés morre e deixa para Josué liderar. Não é um grupo de 20 jovens, não é um grupo de 50, não é um grupo de 10. É centenas, milhares de pessoas estão na responsabilidade agora de quem? De Josué. É por isso que depois que Moisés morre, Deus, e eu ministrei na live nessa madrugada dizendo que Deus nos conhece, Deus que conhecia o coração de Josué, sabia a maneira que estava Josué angustiado, Deus vai lá falar com Josué. Eu preciso acalmar Josué. Se eu estivesse no lugar de Josué, misericórdia, eu estaria apavorado. E o livro de Josué, no versículo 1, diz que falou o Senhor a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: olha, Moisés, meu servo, é morto. Bora aprender um pouquinho? Josué um dia, irmãos, saiu, foi para o monte. Ele já havia dito que estava nas suas últimas horas. Mas acontece um negócio. Moisés vai para o monte, pede para ver a Deus, inclusive. Deus leva Moisés. Só que o corpo de Moisés, até o diabo anda procurando. Judas vai dizer que contendeu o diabo com Miguel, onde estava o corpo de Moisés. Ninguém acha o corpo de Moisés. E nós estamos falando de um homem de caráter. Nós estamos falando de Josué, um homem que respeita hierarquia. Josué nunca assumiria uma liderança estando Moisés vivo. É por isso que Deus, e Deus conhece a madeirinha, Deus conhece o barrinho que ele fez, aquele vaso chamado Josué. O próprio Deus vai falar com Josué. Josué, Moisés, meu servo, é morto. Porque se qualquer um outro fala para Josué, Josué fala assim: me mostra o corpo, senão eu não acredito. Eu não vou mexer com a liderança, porque a liderança está na mão de Moisés. Então o próprio Senhor Deus vai revelar para Josué. Entendeu agora por quê? Josué, Moisés, meu servo é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão. Aqui parece que Deus está até fazendo uma brincadeira com Josué, né? Porque passa agora este Jordão. O Jordão está em tempo de enchente, não tem ponte. E Deus falando com Josué, fala como se fosse a coisa mais simples. Fala, levanta,
e passa o Jordão. E sabe de uma coisa? Se é Deus que está falando, é a coisa mais simples. Toma posse disso. Aquilo que Deus determinou, a promessa de Deus para a tua vida, você vai dizer assim, é difícil, para Deus é fácil, mas não foi Ele que falou? Então é Ele que se responsabiliza. É simples mesmo. Então, Josué, tu vai levantar, tu vai passar este Jordão, tu e todo o povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Agora, pega o versículo 3. Pega o versículo 3 porque é forte o versículo 3. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Você já entendeu? Vou desenhar. Josué, aonde vocês pisarem a planta do vosso pé, eu entrego para vocês. Pergunta para os universitários. Responda aí. Vamos conversar aqui. Tem como receber algo? A bênção é condicional. Aonde pisar a planta dos vossos pés, eu vou te dar. Tem como receber a bênção da terra parado no mesmo lugar? Tem como? Tem como tomar posse da bênção de Deus parado, sem pisar a planta do vosso pé? Você vai começar a entender agora por que tem coisas na sua vida que você ainda não recebeu de Deus. Mas Adriel, Deus falou lá para o servo Moisés, Deus fez uma promessa para o meu pai, Deus fez uma promessa para minha mãe, Deus fez uma promessa para minha família, dizendo que na minha vida ia acontecer isso, isso e isso. Ei, quem disse que não vai acontecer? Vai acontecer. Mas quem disse que você tem que ficar parado, de braço cruzado? Está vendo a palavra de ordem de Deus para Josué? Josué, a terra está lá, a bênção está aí, mas você tem que pisar a planta do pé. Sabe o que isso significa? Levanta e anda. Eu disse isso quando nós começamos a estudar a trajetória do povo de Israel no deserto, Números, classes de Gideões de Cristo, vai lembrar disso. Eu disse isso na lição número 1. A bênção de Deus, ela está para quem levanta e anda. Tem gente que quer ser abençoado na faculdade, presta atenção. Tem gente que quer ser abençoado nos estudos, mas não quer levantar e andar. Adriel, boa essa palavra, mas acontece que nós estamos em quarentena, sabe como é que é, né? Eu não tenho como ir para a faculdade. E o tanto de videoaulas que estão disponíveis. YouTube, canais de estúdio, vários canais liberaram gratuitamente assuntos de qualidade, estudos de qualidade, free, 0800. Isso é levantar e andar, meu amigo. Forme o seu currículo. Se prepare. Quer herdar a terra? Se prepare para a terra. Quer dar um bom emprego? Se prepare para o bom emprego. Eu disse que eu ia falar de conquistas. Quer conquistar um bom relacionamento? Se prepare para esse bom relacionamento. Trabalhe. A turma diz aí agora, você que lute. Então eu digo isso para você. Eu deixei cantando aqui no início. Vem com Josué lutar em Jericó. Então eu digo para você, você que lute. Levanta. A bênção de Deus, ela está acessível para você. Se a promessa de Deus foi feita para você, eu disse na live que o amor não falha. Ele não falha em cumprir a sua promessa. Mas você tem que levantar. Você tem que andar. E você vai ter que pisar a terra. Vai ter que encarar os inimigos. Sim, vai ter que encarar. Mas lembra lá de Romanos 8,37. Em todas estas coisas, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Vocês estão me entendendo? Amém? Bora.
Eu vou explicar um pouco mais para vocês a respeito de Josué. Pega a sua Bíblia aí. Abre lá no índice da sua Bíblia. Eu quero ensinar um negócio para vocês, para que vocês nunca se esqueçam. Olha, quando nós estudamos a bibliologia, introdução aos estudos da Bíblia, até mesmo dentro da teologia sistemática, vocês vão aprender que a Bíblia, do jeito que você tem ela aí, de Gênesis a Apocalipse, ela não está em ordem cronológica. Sabe por quê? Jó, por exemplo, Jó é um dos patriarcas. Jó é contemporâneo de Abraão. E Jó, ele está na nossa Bíblia do lado de Salmos, quase que lá no meio da Bíblia. Se fosse para ser colocado em ordem cronológica, Jó tinha que estar lá junto com Gênesis. Entendeu? Então, o que nós precisamos entender nesta manhã é que, primeiro, a Bíblia não está em ordem cronológica e o homem, tá? Estudiosos, procuraram organizar o texto bíblico para facilitar a minha e a sua compreensão. Então, algumas coisas que eu já quero deixar aqui para você ficar com a mente bem aberta. É escola. Escola a gente tem que aprender, concorda? Sabe aquelas letrinhas, aquele título que nós temos no início de cada capítulo ou de sessão? A maioria das Bíblias tem. Nós chamamos de epígrafe do texto. Primeiro, a epígrafe do texto, ela não é inspirada pelo Espírito Santo. A Bíblia, ela é inspirada pelo Espírito Santo. Aquilo ali foi acrescentado depois. Capítulos e versículos no original não tem. Isso é dividido para que nós conseguimos compreender, tá? Para que a gente consiga compreender a Bíblia Sagrada. É por isso que algumas Bíblias vai estar registrado lá em Coríntios, no capítulo 2 Coríntios, no capítulo 13 e versículo 13. A versão que eu tenho aqui em mãos, ela encerra no versículo 13, que é a bênção apostólica. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vós. Amém. Algumas versões, 2 Coríntios capítulo 13, não termina no versículo 13, termina no versículo 14. Adriel, quem está certo, quem está errado? Isso aqui é mais ou menos igual a Dilma, nem está certo, nem está errado. Entendeu? Não altera o texto bíblico. Isso não altera a inspiração das Sagradas Escrituras. E aquela epígrafe do texto, vocês tomam muito cuidado com ela. Porque foram homens que escreveram para facilitar. Mas são homens. E como homens, eles erram. Preste muita atenção, para depois vocês não colocarem palavras na minha boca. Eu estou dizendo que a palavra de Deus, a Bíblia, ela não erra, ela é inspirada, mas que homens que na divisão da Bíblia dividiu em capítulos, versículos e colocou títulos de texto, estes homens, eles erram, eles falham. Eu vou citar só um exemplo para vocês verem. Na maioria das versões, lá em 2 Reis, e aí você pode até abrir a sua Bíblia aí, 2 Reis, no capítulo de número 2, se não me engano, deixa eu verificar aqui.
capítulo 2. Diz assim, ó. 1 Reis, capítulo 2. Quem tem a epígrafe do texto, comenta para mim aí, dizendo o que está escrito no título do texto de 1 Reis, capítulo 2. Quero a participação de vocês. Segunda Reis, capítulo 2. Alguém comenta para mim o que está escrito na epígrafe do seu texto. Isso é para quem está com a Bíblia na mão. Quem tiver com o celular não vai ter o título lá. Bora lá, turma. Eu acho que ninguém estava com a Bíblia na mão, hein? Pega lá a Bíblia. 2 Reis, capítulo 2. É 2 Reis, capítulo 2. 2 Reis, capítulo 2. Obrigado. Olha o que diz o título aqui. Eu vou até fixar o comentário do Marcos. É 2 Reis, capítulo 2. Daniele, Marcos colocou aqui. Obrigado. É esse texto mesmo. Elias é elevado ao céu num carro de fogo. O abençoado, para facilitar a nossa vida, ele fez um título. Mas quando ele colocou esse título, ele não leu direito o versículo 11. No título está dizendo que Elias é elevado ao céu num carro de fogo. Mas alguém que está com a Bíblia aberta, diga para mim, no versículo 11, Elias subiu ao céu no quê? A última parte do versículo 11 fala, isso, Mateus, foi num redemoinho. Aí tem muita gente que erra, tem muita gente que prega errado, porque nem é porque leu, é porque repete do outro que pregou errado. Tem gente que canta errado, tem gente que pensa errado, porque às vezes, nós em vez de ler o texto, a gente lê só o título ou faz uma leitura sem prestar atenção. É por isso que a Bíblia nos ensina, medita nesta palavra, não é só ler. É você conversar com o texto, é você deixar aquele negócio remoendo no texto. Vocês entenderam então? Eu fiz esse parênteses, que inclusive foi enorme, para vocês entenderem que essa divisão e que esta colocação de títulos, ela é humana. Mas essa divisão humana, ela vai nos ajudar a compreender a Bíblia Sagrada. Então eu pedi para vocês a início, abrir lá na introdução, no índice da Bíblia. Olha o que nós vamos ter lá no índice da Bíblia. Ali no índice, nós vamos observar que nós temos algumas divisões. Aí você pode marcar, se você quiser marcar direto na Bíblia ou marcar no papel. Nós temos, a Bíblia Sagrada, ela é formada pelo Pentateuco, os 5 primeiros livros, o Pentateuco. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Esses 5 primeiros livros foram escritos por Moisés. Aí só para vocês verem como que Moisés, ele tinha uma comunhão com Deus. Porque ele não estava em Gênesis capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3. Mas o Espírito Santo, o próprio Deus, revelou a Moisés toda a história passada. Tá? Então eu tenho Pentateuco, é os 5 primeiros livros. Depois eu terei, nos próximos 12 livros, Josué, Juízes, Ruth, 1ª e 2ª Samuel, 1ª e 2ª Reis, 1ª e 2ª Crônicas, Esdras, Neemias e Esther. Estes livros no Velho Testamento,
eles formam o livro histórico, livros históricos. Lá no Novo Testamento, eu tenho um único livro histórico. Quem está nos acompanhando sabe qual é o único livro histórico do Novo Testamento. Nem vou falar agora, vou esperar vocês responderem aí no comentário. Então eu tenho Josué, Juízes, Ruth, Samuel, Reis, Crônicas, Esdras, Neemias e Esté. São livros históricos que mostram a trajetória do povo de Israel já na terra prometida. Gênesis eu tenho a criação, Êxodo eu tenho a saída do povo, Números eu tenho a trajetória dentro do deserto, Levítico eu tenho as leis cerimoniais apresentadas, Deuteronômio eu tenho a repetição das leis, das ordenanças, preparando o povo para morar na cidade prometida, na terra prometida. Josué, esse povo já não é mais um povo de deserto. Estou já ministrando a lição. Sabe o que é lindo quando nós aprendemos aqui com Josué? É porque Josué nos mostra que deserto tem fim. Eu disse esses dias atrás que todo deserto é um processo. Deserto é uma prova para sermos aprovados. Deserto é um meio para chegarmos ao fim. Então, isso nos habilita a dizer que o processo que você está passando, ou o deserto que você está passando, ele tem fim. E Josué é a prova, o livro de Josué é a prova que o povo de Israel passa pelo deserto, mas passa. O deserto chega ao final. Só para terminar o nosso estudo ali no índice, nós temos Pentateuco, nós temos livros históricos, nós temos livros poéticos. Vou abrir um adendo. Se você tiver um exemplar, por exemplo, da Vulgata Latina, tá? A Bíblia Católica, a edição paulina, onde há acréscimos de livros considerados apócrifos, de acordo com os concílios que nós seguimos, quando eu digo nós protestantes, nós veremos que faz parte também dos livros históricos, Macabeus, 1º e 2º Macabeus, Tobias, Judite, são livros que fazem parte, Abacuque já está na nossa relação. Fugiu agora o nome do outro, Baruque, tá? Baruque, fazem parte de livros históricos. Agora os livros poéticos. Quais são os livros poéticos? Livro de Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cantares. Alguns estudiosos também entendem Lamentações de Jeremias como uma poesia, ele é um cântico. Então, como fazendo parte dos livros poéticos. E os demais livros do Antigo Testamento, Adriel? Todo o restante do Antigo Testamento que sobrou, você pode marcar aí e colocar que eles são livros proféticos. E os livros proféticos, eles se dividem em dois, tá? Profetas maiores e profetas menores. No Novo Testamento, eu só tenho um livro profético. No Velho Testamento, eu tenho profetas maiores, Isaías, Jeremias, Ezequiel, Daniel e Oséias. Nós temos como profetas menores, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. São profetas menores, tá? Mas profetas menores e profetas maiores fazem parte do profetas, livros proféticos. No Novo Testamento, aí nós já conhecemos, nós temos os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Obrigado, Marcos. Marcos participou ali dizendo que Atos dos Apóstolos é o livro histórico do Novo Testamento. Certa resposta. E eu tenho as epístolas. As epístolas se dividem em epístolas universais e as epístolas particulares. Eu tenho epístolas paulinas e eu tenho as demais cartas. Então nós vamos ter Romanos, Coríntios, Colossenses, Tessalonicenses,
nós teremos Gálatas, Efésios, Filipenses, Timóteo, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, Pedro, João e Judas. São as epístolas. E por fim, nós teremos o livro profético de Novo Testamento, que é o Apocalipse. Eu fiz esse panorama para você entender que o livro de Josué faz parte de um livro histórico. Essa terminologia, livro histórico, é uma maneira que o homem estabeleceu. Quando eu digo homem, eu digo estudiosos da Sagrada Escritura, para que nós possamos compreender melhor na leitura da Bíblia Sagrada. Vocês estão me acompanhando? Estão conseguindo entender? Amém? Vou aguardar a resposta de vocês aí. Consegui até um quadro aqui. Se precisar, a gente risca alguma coisa para nós podermos entender. Então, amém. O Johnny fala amém, mas é difícil, né? O Johnny é professor. É complicado a gente dar aula com outro professor assistindo. Mas glória a Deus por isso. Deus abençoe pela parceria aí, meu irmão. Então Josué, o livro de Josué, é um livro histórico que ele retrata, ele vai se preocupar em registrar a conquista da terra prometida. Segundo os estudiosos, essa obra começou a ser escrita por volta de 1400 a.C. Essa é a data aproximada da destruição da cidade de Jericó. A cidade de Jericó, ela é apontada, há muita ênfase, né, na derrotada da cidade de Jericó, porque Jericó é vista como a fortaleza da terra de Canaã. Jericó é vista como a indestrutível. Jericó é vista como a inabalável. Porém, como nós servimos um Deus que nada resiste aos seus propósitos e aos seus desígnios, Jericó vem com as suas muralhas. Essas muralhas de Jericó é o símbolo da força humana, símbolo da resistência humana, símbolo da engenharia humana, e era toda a simbologia de força do povo cananeu, e ela simplesmente vem ao chão, com aquilo que Deus havia prometido ao povo de Israel. Dá até vontade de pregar, né? Falar que a muralha vai cair na tua vida e tal, mas nós não estamos pregando, nós estamos estudando. Josué, o livro de Josué, ele apresenta aspectos singulares e indispensáveis para uma vida cristã saudável. Eu estou com a sensação que daqui a alguns minutinhos a live se encerra o período de 1 hora. Quando cair, conforme costume, eu volto na próxima live para que a gente aproveite bem o nosso tempo. Amém? Então, é importante aprendermos o livro de Josué, porque os eventos registrados servem de ensinamento, admoestação e conforto para os cristãos de todas as épocas. O comentarista, o pastor Reinaldo Odilo, ele colocou algo aqui interessante, que ele contextualizou. Se eu estou falando que o livro de Josué, ele começa a ser escrito muito provavelmente 1400 a.C., porque arqueólogos, a arqueologia aponta, comprova de que a cidade de Jericó realmente existiu, foi ao chão, e é datado em aproximado 1400 anos de Cristo, o comentarista da lição, ele se preocupou em mostrar como era o mundo na época. Algumas civilizações já existiam naquela época, e outras nem sonhavam existir. Por exemplo, o povo romano,
nem sonhava em existir. Roma, ela vai surgir 753 a.C., é fundado Roma. Então, o povo romano nem sonhava. É quase que 700 anos atrás que nós temos a formação dessa história. Mas nós temos, por exemplo, no Japão, já havia a primeira fase da civilização. Em vários lugares da Europa, já tínhamos vilas fortificadas. No Peru, aqui na América Latina, né, na América, Sul-América, mais ou menos nesse período, foi iniciado o uso de instrumentos de metais. Porém, América do Norte, por exemplo, não havia civilização, sendo que o primeiro povo surgiu no México, os Olmecas. Aí quem gosta de estudar os Incas, os Maias, vai se lembrar dessa cronologia, que foram por volta de 1500 anos. O Império da Assíria, ele vai surgir 1200 anos antes de Cristo, ou seja, os assírios surgem aproximadamente 200 anos depois do povo de Israel já ter conquistado a terra de Canaã. Então, isto tudo nos mostra que Israel, uma nação formada inicialmente por ex-escravos, mostra ser um projeto que deu certo. Por que Israel mostra que é um projeto que deu certo? Vocês acompanham a geopolítica, acompanham as notícias e sabemos que Israel hoje está em um dos países de primeiro mundo. Te aguardo na próxima live. Está encerrando o meu tempo aqui. Eu já estarei juntamente com vocês na próxima, para nós finalizarmos esse tópico e irmos para o próximo. Amém?